começa agora o podcast 15 Minutos. Eu sou Karen Gomes, jornalista da Gazeta do Povo, e quem está ao meu lado para analisar a notícia do dia é o Fred Juncker. Oi, Fred, seja bem-vindo. Olá, Karen. Olá, os amigos da Gazeta do Povo. E antes da gente começar, eu quero te convidar para aproveitar a oferta da Gazeta do Povo. Acesse por R$1 por mês durante 6 meses. É só acessar www.gazetadopovo.com.br/R$1. E o assunto de hoje são os protestos violentos no Irã no último fim de semana, que já deixaram mais de 500 mortos e colocaram o regime iraniano sob pressão interna e externa. Fred, para quem quer entender o que está acontecendo no Irã agora, os protestos começaram por uma crise econômica, mas rapidamente se transformaram numa contestação direta ao regime. O que exatamente detonou essas manifestações e por que elas passaram a mirar o Ayatollah Ali Khamenei, que concentra o poder no país? Pois é, Karen. Essas manifestações se iniciaram por motivos econômicos, a situação econômica do país que se encontra num estado grave, e se iniciou ali em 28 de dezembro de 2025, quando lojistas dos grandes bazares de Teherã foram às ruas ali, centenas de lojistas, para protestar especialmente em função de 2 problemas econômicos do país. Primeiro, da desvalorização da moeda oficial iraniana, o real, face ao dólar. Para fim de comparação, historicamente, quando esse regime se instala no país em 1979, com R$70 você comprava ali $1. Hoje você precisa de 1,42 milhões de reais para comprar $1. Então você vê uma desvalorização da moeda do país face ao dólar absolutamente alarmante. E além disso, um problema envolvendo uma crise fiscal do país que redunda no aumento da inflação. O cenário de hiperinflação, só no ano passado, atingiu ali a cifra de 42%. Então, que é a inflação que gera, dentre os vários efeitos econômicos, o empobrecimento da população. Então, essas manifestações se iniciaram, a princípio, contra essas políticas econômicas e fiscais do governo, tanto assim que no dia 29 de dezembro, o presidente do Banco Central iraniano acabou renunciando ao cargo, mas a insatisfação com o regime iraniano vai além desses problemas econômicos. O que era, então, uma manifestação pontual contra essas questões econômicas se transforma, como bem colocado, como uma questão de uma contestação ao regime iraniano que está ali simbolizado no seu líder supremo, o Ayatollah Khamenei. Ayatollah Khamenei, que ele assume a liderança do país em 1989, aqui é até interessante traçar o histórico do regime no Irã. Esse regime se instala no Irã em 1979, quando, por meio de um golpe de Estado, acaba com a dinastia dos Pahlavi, que havia governado o Irã entre 1925 e 1979. O regime do Mohammad Reza Pahlavi, que era um regime aliado dos Estados Unidos, um regime pró-ocidental e mais secular. Assim que o Khomeini assume o poder, Ayatollah Khomeini, em 1979, se instala então essa República Islâmica do Irã, em que há um regime teocrático, em que as normas do país, todo código de conduta, código jurídico de administração da vida do país passa pela aplicação do direito islâmico à Sharia. Que é até interessante mostrar a força e o quanto o Islã administra todos os aspectos da vida dos indivíduos. O artigo 4º da Constituição iraniana diz o seguinte, que todas as leis e regulamentos civis, penais, financeiros, econômicos, administrativos, culturais, militares, políticos e de outra natureza devem basear-se em critérios islâmicos. Esse princípio aplica-se de forma absoluta e geral a todos os artigos da Constituição, bem como a todas as outras leis e regulamentos, e os sábios do Conselho dos Guardiães são os juízes nessa matéria. Então, você vê ali que a legislação que rege a vida da sociedade, então, acaba por ser a própria Sharia, que é o código de conduta islâmico. Então, há ali uma série de questionamentos, especialmente face aos direitos humanos, incluindo os direitos das mulheres, tanto assim que a grande manifestação que ocorreu antes dessa de 2025, que se iniciou agora em 2025, foram as manifestações em 2022, quando uma mulher curda estava andando pelas ruas de Teherã. Ela estava usando o hijab, que é o véu islâmico que cobre a cabeça das mulheres, e ela foi acusada pela polícia da moralidade iraniana, que são ali as guardas revolucionárias iranianas, de estar desrespeitando o código de conduta. Ela acabou sendo espancada e morreu 3 dias depois na prisão. Isso suscitou uma série de levantes no país todo e manifestações. Agora também, o que se transformou no símbolo dessas manifestações iniciadas em 28 de dezembro, é uma imagem
de uma iraniana que reside hoje em Toronto, no Canadá, e ela que havia sido presa no Irã em 2019, em 2024, questionando o regime. Ela fez um vídeo basicamente queimando uma foto do Ayatollah Khamenei e acendendo um cigarro. A questão, e ela obviamente também não usava o hijab. Essa manifestação rodou o mundo e uma série de mulheres iranianas também têm feito vídeos semelhantes para contestar o regime. Então, essa questão dos direitos humanos, especialmente dos direitos das mulheres, é uma questão bem sensível no Irã. E o Irã, nos últimos anos, se encontra num ponto enfraquecido, primeiro pela questão internacional. O Irã vem perdendo apoio no plano internacional, especialmente no Oriente Médio. Interessante dizer que o regime iraniano é um regime xiita. Há duas vertentes do islamismo principais, os sunitas e os xiitas, e essa divisão dentro do mundo islâmico remonta à sucessão do profeta Maomé. E os xiitas são a maioria, então o regime iraniano é um regime minoritário face aos demais países do Oriente Médio. Mas o Irã sempre, desde o início ali, quando se instala esse regime em 1979, se colocou como inimigo dos Estados Unidos e do Estado de Israel, a quem eles se referem como o grande Satã e o pequeno Satã. E o regime iraniano nunca escondeu seu objetivo proclamado de varrer da face da terra o Estado de Israel, a que eles denominam de a entidade sionista. E basicamente, nos últimos anos, por que eles foram perdendo força no Oriente Médio? Primeiro, com a queda de Bashar al-Assad em dezembro de 2024, o regime do ditador sírio era aliado do Irã, inclusive era por ali, pelo território da Síria, que o Irã enviava armamento para o Hezbollah. Hezbollah, que é uma organização terrorista presente no Líbano, que fazia ataques contra o Estado de Israel. Não só, o governo do Irã também financiava o Hamas, que foi responsável pelos atentados terroristas do dia 7 de outubro de 2023 contra o Estado de Israel. E o Hamas também, depois dessa guerra desses atentados e a guerra de Israel ali na faixa de Gaza, o Hamas também perdeu força. A questão do Hezbollah também, em função dessa guerra travada pelo Estado de Israel, teve aquele famoso episódio dos pagers em que o governo israelense conseguiu matar grande parte das lideranças do Hezbollah, explodindo o pagers, do qual os líderes do movimento se utilizavam. Então, se vê essa perda de força, a questão da Síria, do Hezbollah, do Hamas. Então, hoje, principalmente, os únicos grupos que apoiam o Estado iraniano são milícias dentro do Iraque e os Houthis, que são um grupo terrorista do Iêmen. Face ali, então, a esse arco de alianças dentro do mundo islâmico, você vê o regime muito enfraquecido do ponto de vista internacional. Para além disso, a própria questão do governo Donald Trump, o Trump, que já no seu primeiro mandato havia se retirado do acordo que havia sido feito entre o Obama e o governo iraniano em relação ao programa nuclear iraniano. O Trump era contrário a esse acordo, justamente porque ele falava que esse acordo acabava por incentivar o desenvolvimento desse programa nuclear, que o governo Obama não fiscalizou a contento, na visão do Trump, a instalação e o desenvolvimento desse programa nuclear, tanto assim que em junho do ano passado o governo americano, em uma aliança com o Estado de Israel, acabou bombardeando o programa nuclear iraniano. Então, face todo esse cenário internacional, essas manifestações, elas questionam não só as políticas econômicas do governo iraniano nesse momento, mas também a própria sobrevivência do regime, e se buscava ali trazer ali uma liderança mais secular face ao que grande parte da população iraniana aponta hoje como violações aos direitos humanos e essa situação econômica periclitante do país, Karen. O Trump entrou em cena dizendo que o Irã ligou para negociar, só que ao mesmo tempo ele falou em possíveis ações militares. Isso ajuda a pressionar o regime iraniano ou ele acaba oferecendo a ele um inimigo externo conveniente para justificar uma repressão ainda maior? Essa pergunta é interessante, Karen. Me parece que hoje o apoio do Trump, inclusive esses opositores do regime, mesmo que o Trump já falou numa eventual escalada militar que pode levar a novos ataques dos Estados Unidos ao regime iraniano, em relação a esses movimentos de oposição, acho que fortalecem os movimentos de oposição. Porque é uma situação similar até a que acontece na Venezuela. Você tem ali um regime que hoje goza de uma popularidade muito pequena e a grande parte da população é contra o regime e apoia, inclusive, uma eventual intervenção externa, como ocorreu no caso do ditador Nicolás Maduro, que foi capturado e removido para os Estados Unidos. Na situação do Irã também, hoje, você pega a oposição iraniana, ela também vê no governo americano um aliado para a derrubada do regime iraniano. Tanto assim
que, como eu disse, quando se instala essa República Islâmica em 1979, quem foi deposto foi o Shah Reza Pahlavi. O seu filho hoje reside nos Estados Unidos e ele é tido como eventual substituto, no caso de uma queda do regime iraniano, um eventual substituto a essa ditadura teocrática. Tanto assim que ele tem apoiado os manifestantes por meio de uma série de declarações públicas, especialmente por meio da plataforma do X, e no último domingo, inclusive, ele declarou apoio aos iranianos dizendo o seguinte, o Reza Pahlavi: amado povo do Irã, meus corajosos compatriotas, nas últimas 2 semanas, especialmente nos últimos 4 dias, vocês abalaram os alicerces da ilegítima República Islâmica por meio de manifestações massivas em todo o país. Agora, apoiando-me na resposta esmagadora aos recentes chamados e no mandato público que recebi de vocês, anuncio uma nova fase da revolta nacional para derrubar a República Islâmica e retomar o nosso amado Irã. 1. Dentro do Irã, além de tomar e manter as principais ruas de nossas cidades, todas as instituições e aparelhos responsáveis pela propaganda do regime e pelo corte das comunicações devem ser considerados alvos legítimos. Aqui é interessante dizer que o regime acabou por bloquear todo acesso à internet dentro do país, justamente para os manifestantes não conseguirem coordenar ações conjuntas nas ruas do país. Segue ele. Funcionários das instituições estatais, bem como membros das Forças Armadas e de Segurança, têm uma escolha: ficar ao lado do povo ou tornar-se aliados da nação ou optar pela cumplicidade com os assassinos do povo e carregar a vergonha duradoura e a condenação da nação. 2. Fora do Islã. Todas as embaixadas e consulados iranianos pertencem ao povo iraniano. Chegou a hora de que sejam adornados com a bandeira nacional do Irã em lugar do vergonhoso estandarte da República Islâmica. Aqui é interessante dizer que protestos foram feitos em Londres, em apoio a essas manifestações dentro do Irã, e um dos manifestantes chegou inclusive a substituir as bandeiras ali na embaixada do Irã, substituindo a bandeira da República Islâmica pela bandeira do regime anterior. Estamos no limiar de retornar o nosso amado Irã das mãos da República Islâmica. Khamenei e seu regime já sofreram vários golpes duros desferidos por vocês e não podemos permitir que tenha um único momento para se recuperar. O regime enfrenta uma grave escassez de forças de repressão. O aumento dos disparos contra o povo não é sinal de força, mas de medo. Medo do colapso e de uma queda acelerada. Não permitiremos que esses criminosos derramem mais o sangue de nossos jovens, não lhe daremos essa chance e não recuaremos. A liberdade no Irã está próxima, o sangue derramado pelos filhos e filhas imortais do Irã guia nosso caminho rumo à vitória. Não estamos sozinhos. O apoio internacional chegará em breve. Fiquem atentos às minhas próximas mensagens. Muito em breve retomaremos o nosso amado Irã da República Islâmica e celebrações de liberdade e vitória preencherão cada canto do nosso país. Inclusive, o próprio presidente americano Donald Trump falou que vai se reunir na terça-feira com o secretário de Estado Marco Rubio, com o secretário de Guerra Peter Hegseth e com o chefe das Forças Armadas Americanas, justamente para discutir ali eventuais adoções de medidas militares, não descartadas, inclusive, uma eventual operação como foi feita no caso do ditador venezuelano Nicolás Maduro, uma eventual operação de captura do Ayatollah Khamenei. Então, você vê uma apreensão, até porque o Khamenei também fez uma provocação ao Trump. Ele publicou uma foto no último domingo de um sarcófago quebrado com a imagem do Trump, dizendo que mais cedo ou mais tarde também o ditador americano, na visão dele, cairá e também um desafio aí em relação ao Trump. Sabemos que no caso também do Maduro ele fez aquelas provocações com as danças e agora também o líder iraniano está fazendo isso. Interessante dizer também que o próprio The Atlantic, analisando esse cenário, ela publicou um artigo avaliando ali se o regime se encontra em risco ou não. Os articulistas falaram o seguinte, que você tem basicamente 5 características de um regime que levam à sua queda. Uma crise fiscal, elites divididas, uma coalizão de oposição diversificada, uma narrativa convincente de resistência e um ambiente internacional favorável. No caso da crise iraniana, parece que esses 5 elementos ali estão presentes e o regime, então, acaba correndo perigo com essas manifestações que foram feitas ali nas 31 províncias do Irã, em mais de 180 cidades, milhares de pessoas indo às ruas, e aí vamos avaliar nos próximos dias se o regime terá força para reprimir essas manifestações, contê-las e evitar aí uma eventual queda do líder Khamenei. Karen. Obrigada, Fred, por contextualizar para a gente o que está acontecendo. As melhores análises você encontra aqui na Gazeta do Povo, então aproveita a oferta especial e assine a Gazeta por R$1 por mês pelos próximos 6 meses. gazetadopovo.com.br/R$1. O 15 Minutos fica por aqui, uma boa semana e te vejo no próximo episódio. Até!
Bem-vindos a mais uma edição do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Eu sou a Bruna Covatti, jornalista, e apresento o episódio do podcast que vai trazer para você as novidades do Brasil e do mundo com comentários do Frederico Junkert. Bem-vindo, Fred. Olá, Bruna, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Antes de começar, eu quero lembrar vocês da nossa promoção para você se tornar assinante da Gazeta do Povo pelos primeiros 6 meses, só R$1 a mensalidade. É imperdível, eu vou repetir para vocês. R$1 a mensalidade nos primeiros 6 meses. E a gente vai começar falando sobre uma possível quebra de sigilo do COAF e do Fisco, que poderia ter atingido ministros, entre eles o queridinho que se fala muito, Alexandre de Moraes, que queria abrir, inclusive, a partir disso, dessa especulação, um inquérito para investigar isso. Então, Fred, o que a gente sabe disso? E citando um colunista também, nosso colega, o Serrão, que cada enxadada é uma minhoca nova, o que isso pode ter a ver com o caso do Banco Master? Pois é, Bruna, tivemos essa novidade, o ministro Alexandre de Moraes querendo instaurar um procedimento investigatório envolvendo tanto a Receita Federal quanto o COAF, e o COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O que faz o COAF? Ele foi criado no final da década de 90, durante ali o governo Fernando Henrique Cardoso, para monitorar ali lavagem de dinheiro e outros crimes envolvendo tráfico de entorpecentes, mas com base especialmente em relatórios de inteligência financeira que levantam movimentações suspeitas aí de grandes quantias. O COAF inicialmente era vinculado ao Ministério da Justiça, mas foi aprovada uma lei em 2020, ele ficou vinculado hoje ao Banco Central. Então, ele faz esse monitoramento das transações financeiras e se identifica transações suspeitas, acima, por exemplo, dos rendimentos daquela pessoa, ele acaba por instaurar, então, esse relatório, emite um relatório de inteligência financeira para que, eventualmente, seja instaurada ali uma investigação criminal envolvendo práticas, como eu disse, de lavagem de dinheiro, dentre outros. O que acontece, então, basicamente, é que o ministro Alexandre de Moraes estaria suspeitando que o COAF e a Receita Federal, que teriam disponibilizado informações à imprensa sobre, no caso do ministro Alexandre de Moraes, o contrato que a sua esposa celebrou com o Banco Master, contrato aí da ordem de 129 milhões de reais, e informações que vieram a público nessa semana envolvendo o ministro Dias Toffoli, basicamente que a família do ministro seria proprietária de um resort no norte do Paraná, Taiaiá Resort, e quem seria sócio nesse empreendimento dos familiares do ministro Dias Toffoli, um fundo de investimentos que estaria ligado ali ao Banco Master e que está sendo investigado no âmbito ali dessa investigação, desse escândalo envolvendo o Banco Master. Então, o ministro Alexandre de Moraes falou que muito provavelmente vai determinar a investigação tanto das autoridades de auditores da Receita Federal e das autoridades ligadas ali ao COAF, para averiguar se houve ou não quebra do sigilo fiscal. É interessante, parece um episódio menor, mas um episódio muito similar ocorreu nos primórdios ali da instauração do inquérito das fake news. O inquérito das fake news ele foi instaurado em março de 2019 e um mês antes, no começo de fevereiro, a revista Veja havia publicado uma reportagem falando que o COAF, também a Receita Federal, estariam ali os dois órgãos investigando a esposa do ministro do ministro Gilmar Mendes e do ministro Dias Toffoli, Roberta Rangel, e no caso do ministro Gilmar Mendes, Guiomar Mendes, que é advogada. E essas investigações que foram publicizadas pela revista Veja redundaram num ofício emitido pelo Dias Toffoli, à época presidente do STF, tanto a Receita Federal quanto ao Ministério da Economia, questionando se aquelas informações foram vazadas por autoridades desses dois órgãos. Na sequência, no mês seguinte, ministro Dias Toffoli, decide instaurar o inquérito das fake news, alegando que os ministros do Supremo estariam sendo vítimas de ataques ali, que buscavam descredibilizar os próprios ministros e a instituição Supremo Tribunal Federal. E no dia 1º de agosto de 2019, o ministro Alexandre de Moraes, no âmbito desse inquérito, o inquérito 4781, determinou a suspensão de todas as investigações que estivessem em curso no COAF ou na Receita Federal, envolvendo altas autoridades da República. Nesse caso, eram 133 agentes públicos que estavam
sendo investigados. E aqui é interessante dizer que há um conceito dentro do COAF, que é o órgão responsável por monitorar essas atividades financeiras atípicas, de pessoas politicamente expostas. Isso vem como, inclusive, cumprimento de obrigações de uma legislação internacional que busca coibir a lavagem de dinheiro. E pessoas politicamente expostas são aquelas que ocupam altos cargos públicos e que há ali, né, uma facilitação, no caso de eventual prática de crime de corrupção. Então, essas pessoas, há um controle maior, um monitoramento maior sobre a atividade dessas pessoas politicamente expostas. E, nesse caso, então, no dia 1º de agosto de 2019, o ministro Alexandre de Moraes, naquele momento também, assim como quer fazer agora, ele acabou mandando paralisar essas investigações que estavam em curso nesses dois órgãos sobre eventuais crimes fiscais praticados, tanto pela esposa do ministro Gilmar Mendes quanto pela esposa do ministro Dias Toffoli. E, além disso, ele determinou o afastamento do cargo de 2 auditores da Receita Federal, que, segundo ele, estariam eventualmente cometendo ali, né, um crime de desvio de finalidade e estariam perseguindo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, na origem do inquérito das fake news, a gente tem essa tentativa de blindagem de investigações envolvendo os ministros do STF e agora, novamente, com todos os questionamentos em torno aí da investigação do Banco Master, com essas informações envolvendo, né, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, um contrato ali, né, milionário, e agora, inclusive, casos envolvendo pessoas próximas ao ministro Dias Toffoli, que, recordemos, fez ali um deslocamento aéreo do Brasil para o Peru para assistir à final da Libertadores no final de novembro do ano passado, e estava presente ali no voo um advogado de um dos diretores do Banco Master, e ali, dias depois, ele acaba decretando sigilo absoluto sobre as investigações do Banco Master. E também Dias Toffoli, que deslocou a competência desse processo criminal envolvendo as fraudes financeiras do Banco Master da primeira instância para o STF, numa manobra que envolve basicamente que, quando estavam sendo feitas as investigações do Banco Master, identificou-se ali um contrato de compra e venda de imóvel envolvendo o deputado federal. Esse contrato, inclusive, acabou nem sendo concretizado, finalizado, pois, segundo o deputado federal, as negociações acabaram sendo paralisadas ali no meio, né, dessas tratativas. E, no caso, então, ele se valendo do nome desse deputado federal, ele falou, não, olha, há uma autoridade aqui nessa investigação com foro por prerrogativa de função, então cabe deslocar essa competência do primeiro grau, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, para o próprio Supremo, e depois ele decreta sigilo absoluto sobre essas investigações. Então, infelizmente, é mais uma tentativa de blindagem dos ministros do Supremo e dos seus familiares, com esse anúncio de que, muito provavelmente, o ministro Alexandre de Moraes vai, então, instaurar algum procedimento para apurar se houve vazamento dessas informações envolvendo sua esposa e os familiares do ministro Dias Toffoli por parte de autoridades ligadas à Receita Federal e ao COAF, que, como eu disse, é um órgão vinculado ao Banco Central, Bruna. Eu quero deixar um convite também para quem está ouvindo sobre o Banco Master, porque esses dias o Fred, aqui nesse mesmo programa, no 15 Minutos, falou tudo sobre o caso do Banco Master. Então, se você quer entender um pouquinho mais, volta nos nossos episódios anteriores, bem recente, que você vai entender melhor. Mas agora a gente vai mudar de assunto e vai falar um pouquinho sobre a possível volta de discussão sobre o voto distrital misto no Brasil, que o presidente da Câmara, Hugo Motta, tem tentado já há um tempo falar. Fred, o que é esse voto distrital misto e o que ele muda no nosso sistema eleitoral, se caso seja implantado, né? Lembrando também que, se for implantado, não é para esse ano, seria só para 2030, né? Sim. Pois é, o presidente da Câmara, ele quer aprovar aí uma reforma eleitoral, há muito tempo discutida no Brasil, a mudança da forma de conversão dos votos em mandatos, que basicamente nós temos um sistema eleitoral no que diz respeito à eleição de deputados, vereadores, deputados estaduais, federais e vereadores. Hoje o Brasil tem um chamado sistema proporcional de lista aberta. O que significa, basicamente? Significa que hoje, digamos, vamos fazer aqui um exemplo, Estado do Paraná. O Estado do Paraná tem aproximadamente 6 milhões de eleitores e 30 vagas de deputado federal. Então, hoje, como é que é calculado esses votos, né, como eles são contabilizados para fins de ocupação das cadeiras de deputado? Você tem a pessoa vota num candidato específico ou no próprio partido, se ela não quiser escolher um candidato. Esses votos são contabilizados, todos os votos, 6 milhões de votos, e aí são distribuídos proporcionalmente aos partidos conforme o cálculo feito de acordo com cada partido. Por exemplo, um partido obtém lá 600 mil votos,
Você tem 6 milhões de eleitores, 30 vagas, dá 200 mil votos por cadeira, 600 mil votos, aquele partido terá 3 cadeiras. E dentro do partido, como é que se escolhem os candidatos? Basicamente, é uma lista aberta porque os candidatos mais votados são aqueles que ocuparão aquela cadeira. No caso, se um candidato obteve, por exemplo, 150 mil votos, o segundo 100 mil votos, o terceiro 80 mil votos, e computando todos os votos do partido deu 600 mil, aí os 3 mais votados dentro da lista partidária, a partir, né, da votação que cada um deles obteve, eles vão ocupar aquelas cadeiras. Qual a mudança que quer ser estabelecida, segundo essa proposta do Hugo Mota, que já foi, inclusive, aprovada no Senado e está em discussão hoje na Câmara dos Deputados? Ele quer adotar o chamado voto distrital misto. O que significa isso? Ele é meio majoritário, meio proporcional, porque o nosso sistema é proporcional e existe o sistema chamado majoritário, que é o conhecido voto distrital. E como é que funciona na prática? Imagine o estado do Paraná, como eu estava falando, são 6 milhões de eleitores, 30 vagas de deputado federal, 200 mil votos por vaga. Você dividiria o estado do Paraná em 15 distritos, você pegaria ali 15 áreas e cada partido poderia lançar um candidato a deputado federal e ali, a partir de quem obtivesse ali a maior votação dentro daquele distrito, seria eleito deputado federal. Para além disso, as 15 vagas restantes, metade das vagas mediante eleição desse voto distrital, e as 15 vagas restantes, as pessoas fariam 2 votos. Então, um voto no candidato ali do distrito, a que ela pertence, uma determinada localidade, e o segundo voto num partido político específico. Aí se somam os votos destinados aos partidos e faz aquela conta de distribuição conforme, né, digamos, o mesmo partido obteve 600 mil votos, ele teria direito ali então a 2 cadeiras, no caso, que são as 15 cadeiras restantes que são disputadas mediante esse sistema proporcional. Só que aí não seria lista aberta, ou seja, você não vota num candidato específico, mas você vota no partido e o próprio líder partidário, o cacique partidário, que vai fazer, isso, segundo o seu critério, a lista de nomes. Então, ele escolhe, olha, a lista número 1 vai ser ocupada pelo candidato X, número 2, candidato Y, número 3, candidato Z. E, a depender ali, se ele conseguiu 2 cadeiras, os candidatos X e Y estarão eleitos. Então, o eleitor, ele perde o direito de escolha de um candidato específico nessa segunda votação dessas 15 outras cadeiras. Quais são os benefícios e, né, malefícios desse sistema? Hoje, no Brasil, a eleição é muito cara nesse sistema proporcional de lista aberta, porque o candidato, por exemplo, o candidato a deputado federal no estado do Paraná, tem que correr o estado inteiro pedindo votos para tentar obter a maior votação. No voto distrital, como você reduz o território, isso facilita a aproximação entre o escolhido, o eleitor e o eleito. Isso propicia, inclusive, por exemplo, que você tenha debates para deputado federal. Como cada partido pode lançar um único candidato dentro daquele distrito, você propicia que haja ali um maior conhecimento por parte dos eleitores dos candidatos e propicia uma aproximação e torna as campanhas também mais baratas. Então, isso facilita muito. Já em relação ao voto, esse voto, né, o proporcional, que seria mantido, mas mediante lista fechada, eu acho que isso seria péssimo, porque, como eu disse, o eleitor perde o direito de escolha assim, do candidato que ele gostaria de ver eleito, e é o cacique partidário que escolhe a lista. Dentro dessa lista fechada, ele que vai escolher a distribuição das cadeiras segundo a sua própria preferência. Então, me parece, eu inclusive sou partidário da adoção do voto distrital puro, que seria pegar simplesmente as 30 cadeiras, no caso do Paraná, criar 30 territórios, escolher ali os distritos, e aí todas essas 30 vagas seriam disputadas mediante essa escolha do distrital puro, que, como eu disse, ela facilita o processo de escolha e aproxima os candidatos dos eleitores e propiciando, inclusive, como eu disse, a realização de debates e barateia a campanha, que a gente sabe que hoje há um custo absolutamente, né, absurdo para esses candidatos sejam eleitos, inclusive para eventualmente se discutir o fim do fundo partidário eleitoral, que a gente sabe que consome hoje somas bilionárias para sustentar essas campanhas políticas. Então, a proposta é meritória no sentido de adotar para metade das cadeiras o voto distrital, mas me parece que essa questão da lista fechada para outra metade das vagas restantes não me parece uma boa escolha, Bruna. Fred, muito obrigada mais uma vez por esclarecer para o nosso leitor, para o nosso ouvinte, o que acontece no Brasil.
Essa é mais uma edição do podcast 15 Minutos. Agradeço a presença de vocês também e quero lembrar, ainda dá tempo de aproveitar a nossa super promoção da virada, gente. R$1 para você assinar a Gazeta do Povo mensal pelos primeiros 6 meses. É imperdível. R$1 você ajuda a gente a manter comentários como o do Fred, de outros comentaristas e nosso jornalismo livre de amarras. Vejo você no próximo episódio. Até mais. Olá, começa agora o podcast 15 Minutos. Eu sou Karen Gomes e ao meu lado, para analisar a notícia do dia, eu conto com a presença do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Bem-vindo, Fred. Olá, Karen. Olá, os amigos da Gazeta do Povo. Antes da gente começar, um recado rápido. Se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, aproveite a promoção por tempo limitado. Acesse gazetadopovo.com.br/R$1 e pague apenas R$1 por mês durante 6 meses. E o assunto de hoje é o Banco Master e a segunda fase da Operação Compliance Zero. A Polícia Federal deflagrou hoje, novas buscas em endereços ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro. A operação cumpre mandados em 5 estados e determinou o bloqueio de cerca de 5 bilhões e 700 milhões de reais em bens. As investigações apuram suspeitas de organização criminosa, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. Fred, o que muda nessa segunda fase da operação e por que ela é relevante agora? Excelente pergunta, Karen. Essa segunda fase da Operação Compliance Zero, que objetiva é recolher mais provas para comprovar a fraude financeira envolvendo o Banco Master. E o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a se manifestar pela primeira vez sobre esse escândalo envolvendo o Banco Master e falou que é provavelmente a maior fraude bancária da história do Brasil. E são ali apurados, no âmbito desse inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, 4 crimes, que são os crimes de gestão fraudulenta, organização criminosa, manipulação de mercados e lavagem de capitais. E o que se buscou nessa operação? Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, um mandado de busca de prisão temporária do cunhado de Daniel Vorcaro, chamado Fabiano Zettel, dentre eles, e 2 figuras também conhecidas aí do mercado financeiro, que são o Nelson Tanuri e João Carlos Mansur. E por que eles também foram objeto dessas medidas determinadas pelo ministro Dias Toffoli? Basicamente, no caso do Nelson Tanuri, ele é um empresário muito famoso no Brasil, ele que atua no mercado e é conhecido como uma espécie de devorador de empresas, porque ele atua no mercado de empresas que estão em dificuldade financeira. Ele se aproveita dessas dificuldades financeiras em que os ativos dessas empresas estão subvalorizados, ele acaba adquirindo então o controle dessas empresas e busca fazer ali um choque de gestão para depois vender esses ativos. Ele que é baiano, formado em administração de empresas pela Universidade Federal da Bahia, acabou residindo inclusive na França na década de 70 e quando ele volta para o Brasil, ele se muda para o Rio de Janeiro e começa a atuar nesse mercado aí de aquisição de empresas, por meio de até uma aquisição hostil dessas empresas. E qual a suspeita envolvendo o Nelson Tanuri? A suspeita de que ele seria sócio oculto do Daniel Vorcaro e de que ele se utilizaria de fundos de investimento para fazer a transferência de valores do Banco Master para esses fundos e depois o Nelson Tanuri acabaria se utilizando desses recursos para adquirir essas empresas. Hoje, para título de noção do tamanho dos investimentos desse senhor Nelson Tanuri, ele é investidor de aproximadamente 11 empresas, dentre elas a EMAI, que é a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, a Light, empresa que atua no setor de energia elétrica, a Aliança, que ele é investidor desde 2021, Liga Telecom, empresa de telefonia e internet no estado do Paraná, Horizons Telecom, Sercontel, empresa de telefonia em Londrina, Gafisa, uma das grandes construtoras do Brasil, Prio, antiga PetroRio, TIM Brasil, em que ele é investidor desde 2010, Docas Investimentos S.A., investidor desde o ano 2000, Sequipe, investidor desde 1990, e, além disso, ele foi investidor nas companhias de telecomunicações Intelig Telecom de 2008 a 2010 e da Oi entre 2005 e 2008. Esse empresário ele é conhecido por ter ligações com José Dirceu, ele que nos anos 2000 adquiriu tanto o Jornal do Brasil quanto a Gazeta Mercantil, e quando o José Dirceu era o ministro todo-poderoso do primeiro governo Lula,
ele se enredou no escândalo do mensalão, acabou renunciando ao cargo de ministro-chefe da Casa Civil, foi cassado no seu mandato de deputado federal e informações de que naquele momento Nelson Tanuri inclusive teria ligado para deputados federais pedindo que eles não votassem pela cassação do José Dirceu. E depois ele, inclusive, contrata José Dirceu para ser colunista do Jornal do Brasil. E também José Dirceu teria atuado como consultor de Nelson Tanuri na reestruturação da Gazeta Mercantil. Tanto assim que, nessa época, quando José Dirceu ia para a cidade do Rio de Janeiro, ele costumava despachar do escritório do Nelson Tanuri. Então, essa operação foi feita, ele foi localizado no aeroporto do Galeão e teve o seu celular apreendido. Além disso, o próprio pai do Daniel Vorcaro também foi objeto dessas medidas de busca e apreensão, a sua irmã, Natália Vercaro, e o seu cunhado, como eu já disse que o seu cunhado era uma das pessoas mais próximas do Daniel Vorcaro. Além disso, o senhor João Carlos Mansur, que foi fundador e ex-controlador do fundo de investimentos dessa gestão de fundos, o REAG, que também é suspeito de estar envolvido aí nesse desvio de recursos que buscava basicamente se utilizar dessas empresas intermediárias e desses fundos intermediários para desviar recursos do Banco Master e enriquecer o patrimônio pessoal do Daniel Vorcaro e de seus familiares, com essa apreensão aí e bloqueio de bens da ordem de 5,7 bilhões de reais. João Carlos Mansur, que é famoso também como investidor no meio do futebol brasileiro, ele que é conselheiro do Palmeiras desde 2023 e tem alguns investimentos no Grêmio, dentre outros clubes de futebol brasileiro. Então, essa empresa REAG que também foi investigada e é investigada na Operação Carbono Oculto, aquela operação deflagrada pela Polícia Federal no ano passado e que busca apurar lavagem de dinheiro envolvendo esses fundos de investimento e o primeiro comando da capital, uma das organizações criminosas que atua no narcotráfico no Brasil. Então, repercutiu muito essa nova operação da Polícia Federal, com base nessa decisão judicial do ministro Dias Toffoli, e chamou a atenção, na verdade, também a própria decisão do ministro Dias Toffoli. A Polícia Federal vê com preocupação um dos aspectos da decisão. Por quê? Houve apreensão dos aparelhos telefônicos de todos esses investigados e o ministro determinou o seguinte, abre aspas, determino que todos os bens e materiais apreendidos por força do cumprimento da decisão por mim anteriormente proferida e aqueles resultantes do cumprimento da presente deverão ser lacrados e acautelados diretamente na sede do STF até ulterior determinação. Ou seja, ele determina que os agentes da Polícia Federal apreendam esses aparelhos telefônicos e demais documentos encontrados nesses endereços onde houve essa operação de busca e apreensão, sejam lacrados e remetidos ao STF. E qual que é o problema disso? O problema envolve especialmente os aparelhos telefônicos. Por quê? Porque a praxe, quando a Polícia Federal apreende aparelhos telefônicos, é extrair imediatamente todos os dados daquele aparelho, envolvendo, por exemplo, conversas de WhatsApp e demais dados constantes do aparelho telefônico. Porque, eventualmente, se não for feita essa extração imediata, o dono do aparelho tem a possibilidade de, eventualmente, bloqueá-lo remotamente. E aí, por meio de criptografia, fica difícil ou quase impossível da Polícia Federal, em outro momento, acessar esses dados. Então, inclusive por apurações de bastidores, a Polícia Federal declarou estar, de alguma maneira, apreensiva com essa determinação do ministro Dias Toffoli de não permitir que os agentes da Polícia Federal fizessem extração imediata desses dados. Além disso, o próprio ministro Dias Toffoli, nessa decisão, ele de alguma maneira repreende a Polícia Federal no que ele identificou como uma demora na realização dessa operação. Essa operação havia sido determinada no dia 6 de janeiro, a Polícia Federal foi intimada no dia 7 de janeiro e até o dia 12 de janeiro eles teriam 24 horas para cumprir essas determinações. Elas foram cumpridas no dia 14, ou seja, extrapolaram esse prazo. Disse o ministro Dias Toffoli, abrindo aspas aqui, causa espécie esse relator não só o descumprimento do prazo por mim estabelecido para cumprimento das medidas cautelares ordenadas, posto que resta claro que outros envolvidos podem estar descaracterizando as provas essenciais ao deslinde da causa, como a falta de empenho no cumprimento da ordem judicial para a qual a Polícia Federal teve vários dias para planejamento e preparação, o que resultará em prejuízo e ineficácia das providências ordenadas. E é interessante dizer também que, além dessa operação que foi deflagrada, nós tivemos uma novidade. No último episódio do podcast 15 Minutos, nós analisamos que muito provavelmente o ministro Alexandre de Moraes instauraria um novo inquérito policial
para apurar o suposto vazamento de informações, aquelas informações envolvendo tanto o contrato que o Banco Master celebrou com a sua esposa Viviane Barsi de Moraes, quanto informações de que familiares do ministro Dias Toffoli seriam sócios de um desses fundos de investimentos utilizados pelo Banco Master para fazer esse desvio de recursos. Pois bem, desde o último episódio, o que aconteceu foi que o ministro Alexandre de Moraes decidiu, então, pela instauração desse inquérito. Um inquérito que é ilegal já desde o princípio, porque essas autoridades que seriam supostamente investigadas, seja os servidores do COAF, sejam os servidores da Receita Federal, não têm foro por prerrogativa de função. Ou seja, eventual investigação envolvendo esses servidores deveriam ser feitas pelo Poder Judiciário de primeiro grau e não pelo STF. Há um artigo, inclusive, publicado pelo ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, em que ele aborda essa questão desse inquérito instaurado pelo Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes decidiu reagir do único jeito que conhece quando é confrontado por fatos incômodos, abrindo um novo inquérito. Desta vez, o alvo não são fake news nem militantes anônimos da internet. O alvo são servidores técnicos da Receita Federal e do Conselho de Atividades Financeiras, COAF, e, por tabela, a imprensa profissional que revelou informações suspeitas e constrangedoras sobre o ministro e sua família. O movimento é grave, ilegal e revela muito mais sobre o medo de Moraes do que sobre qualquer ameaça real à democracia. A pergunta óbvia não é quem vazou, mas por que isso nunca foi investigado. Em vez de responder essa pergunta, Moraes faz um movimento inverso. Parte da premissa puramente especulativa, sem evidência ou prova alguma, de que alguém do COAF ou da Receita Federal teria quebrado o sigilo dele e de outros ministros para atingir o STF, num delírio conspiratório que deveria corar até quem perdeu a vergonha já faz tempo. A partir daí, tenta justificar o novo inquérito, conduzido convenientemente por ele mesmo. A ilegalidade é evidente. Auditores da Receita e técnicos do COAF não têm foro privilegiado, não cabe ao STF investigá-los. Não cabe ao ministro abrir inquérito de ofício e, sobretudo, não cabe a alguém que se diz vítima atuar como relator e condutor da investigação contra quem lhe teria infligido algum dano ou prejuízo. Isso viola os princípios elementares do devido processo legal, da imparcialidade e da competência. Mais uma vez, viola-se a democracia em nome da democracia. Há também ainda um desvio de finalidade cristalino. Investigar como informações chegaram à imprensa, quando essas informações dizem respeito à própria esposa do juiz, não é defesa institucional. É retaliação, é intimidação e é vingança. É uma tentativa explícita de silenciar servidores concursados e jornalistas que cumpriram seu papel constitucional de fiscalizar o poder. É dizer com o megafone: vamos perseguir até o fim quem revelar verdades incômodas. O que está em jogo vai muito além de Alexandre de Moraes. Trata-se da criação de um mecanismo permanente de blindagem de ministros do STF e de suas famílias, que pode ser replicado para qualquer amigo dos donos do poder. Um banqueiro com informações perigosas, por exemplo, hipoteticamente, é claro. Estamos na prática diante de uma versão ainda mais perigosa do inquérito das fake news, agora voltado à autoproteção patrimonial e pessoal de membros da Suprema Corte. Então, é mais um precedente aí do Supremo, né? Mais uma decisão que revela um abuso de poder quando o ministro se utiliza de um novo inquérito agora, que inclusive está sendo apelidado de segundo inquérito do fim do mundo, para apurar informações altamente comprometedoras que envolvem o próprio ministro e o ministro Dias Toffoli, que é o condutor da investigação envolvendo o Banco Master. Então, é uma preocupação de novo abuso institucional por parte do STF e que muito provavelmente terá ali como foco, num segundo momento, os próprios profissionais da imprensa que têm realizado um trabalho sério de investigação, dentre eles a jornalista Malu Gaspar, que foi quem primeiro trouxe a público as informações envolvendo o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Aqui é bom relembrar também que ela fez um requerimento de informação a vários órgãos do Poder Executivo, dentre eles o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ao Banco Central, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e órgãos em que, supostamente em tese, a esposa do ministro Alexandre de Moraes foi contratada para exercer uma atividade de lobby junto desses órgãos públicos. E, segundo informações e as respostas que foram concedidas à jornalista Malu Gaspar, em nenhum desses órgãos a esposa do ministro Alexandre de Moraes compareceu desde quando ela foi contratada até final do ano passado, o que deixa ainda mais, né, as claras aí que muito provavelmente esse escritório foi contratado para garantir acesso a gabinetes de Brasília, especialmente para contratar indiretamente o próprio ministro Alexandre de Moraes, que teria intercedido junto ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em 4 ocasiões para defender os interesses do Banco Master, Karen.
Obrigada, Fred. Você acompanha as atualizações desse caso na Gazeta do Povo. Aproveite também para fazer sua assinatura por apenas R$1 por mês durante 6 meses, acessando gazetadopovo.com.br/R$1. O 15 Minutos fica por aqui. Até o próximo episódio. Bem-vindos a mais uma edição do podcast 15 Minutos. Eu sou a Bruna Covatti, jornalista, e apresento o podcast que traz para vocês novidades sobre o Brasil e sobre o mundo, com comentários do Frederico Junkert, que já está do meu lado. Bem-vindo, Fred. Olá, Bruna, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Antes da gente começar o assunto de hoje, eu quero te lembrar da nossa promoção para se tornar assinante da Gazeta do Povo. Apenas R$1 pelos primeiros 6 meses, uma mensalidade imperdível, provavelmente a menor do ano, então não perde a oportunidade. Aponta seu celular para o QR Code aqui embaixo e se torne mais um apoiador do nosso jornalismo sem amarras. Hoje o assunto do nosso podcast está quentíssimo. A gente vai falar sobre o ministro Dias Toffoli e o envolvimento dele e da família dele com o Banco Master. Fred, o que está acontecendo? Pois é, Bruna, novas informações envolvendo o ministro Dias Toffoli, que é um velho conhecido dos brasileiros. Ele até estava andando meio discreto ultimamente, mas resolveu assumir de novo o centro do noticiário nacional, primeiro pela condução do processo do Banco Master. O Banco Master, que teve decretada a sua liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil, em decorrência de sérias acusações envolvendo fraude financeira praticadas pelo banco, e que contou com a participação ali, inclusive, de fundos de investimento para simular créditos falsos e desviar patrimônio do banco para o patrimônio pessoal e familiar do CEO do banco, Daniel Vorcaro. Tanto assim que o ministro Dias Toffoli determinou uma segunda operação contra os investigados, dentre eles o cunhado de Daniel Vorcaro, Nelson Tonuri, que é um empresário conhecido, especialmente com atuação em empresas em crise financeira. Ele se vale ali desses ativos subvalorizados para adquirir essas empresas, dar um choque de gestão e revendê-las. Nelson Tonuri, que, segundo informações, seria uma espécie de sócio oculto do Daniel Vorcaro. Mas, além disso, o próprio João Carlos Mansur, que foi fundador e era administrador do REAG, uma gestora de fundos de investimentos. Essa gestora, inclusive, teve também agora decretada a sua liquidação extrajudicial pelo Banco Central. Mas não só isso, essa gestora ela foi investigada também no âmbito da Operação Carbono Oculto, que investiga ligações entre fundos de investimentos ali na Faria Lima e eventual lavagem de dinheiro para o PCC. E por que se questiona muito a atuação de Dias Toffoli nesse processo envolvendo o Banco Master? Primeiro, porque no final de novembro ele viajou com um dos advogados de um dos diretores do Banco Master para o Peru, para assistir um jogo do Palmeiras e do Flamengo no final da Libertadores. Logo depois dessa viagem, dias depois, ele foi designado relator desse caso, numa manobra altamente suspeita. Por quê? Porque nenhum dos investigados nesse processo do Banco Master tem foro por prerrogativa de função. Nenhum deles tem um cargo público que justifique a competência do Supremo Tribunal Federal. Independente disso, esse processo está sendo conduzido pelo Supremo, e dias depois dessa viagem, com esse advogado de um dos diretores do Banco Master, ele vai lá e decreta sigilo absoluto sobre os autos do processo e sobre essa investigação. E esse sigilo absoluto ele quase não é utilizado. Há vários graus de sigilo em processos judiciais. No caso do sigilo absoluto, só o gabinete do ministro tem acesso às informações dos autos dessa investigação, o que já causou uma estranheza em relação a essa decretação do sigilo absoluto. Agora se descobre que esse próprio advogado desse diretor do Banco Master, Augusto de Arruda Botelho, ele foi candidato a deputado federal em 2022. Quem foi um dos financiadores da sua campanha? Nelson Tonuri, esse empresário investigado também nessa questão envolvendo o Banco Master, como eu disse, que é suspeito de ser sócio oculto do Daniel Vorcaro. Mas, para além disso, ao longo de dezembro do ano passado, ele foi tomando uma série de decisões também altamente suspeitas, dentre elas uma cariação entre o diretor do Banco Central e o CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro,
uma cariação que não faria sentido, não faz sentido nenhum, porque ele decretou essa cariação de ofício, o que não é a praxe nos processos judiciais. Quem deveria protestar e pleitear uma cariação desse tipo seria ou o Ministério Público ou a Polícia Federal. Diante da pressão e do escândalo com essa decisão do Dias Toffoli, ele acabou recuando e, inclusive, fez com que a própria Polícia Federal pudesse formular perguntas, mas mesmo assim ele quis interferir nessa cariação e também formulou perguntas num choque ali que ele teve, inclusive o seu juiz auxiliar, com a delegada da Polícia Federal que estava conduzindo a cariação. E agora tivemos essa nova operação, então, determinada pelo ministro, que também causa estranheza. E por que causa estranheza? Porque, ao determinar busca e apreensão de uma série de documentos e dos aparelhos telefônicos dos investigados, dentre eles Nelson Tanuri e o seu cunhado, Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, ele determinou que a Polícia Federal lacrasse esses aparelhos telefônicos, esses documentos, e remetesse todo esse material direto ao Supremo Tribunal Federal. Isso causou também estranheza e ele, além disso, chegou a questionar a atuação da Polícia Federal, dizendo que eles demoraram para cumprir a sua ordem judicial. O próprio diretor-geral da Polícia Federal justificou que havia ali outras operações em curso no Brasil. E, geralmente, quando são grandes operações, eles precisam destacar agentes da Polícia Federal de outros estados, a questão de deslocamento, previsão de diárias, dentre outras questões logísticas, e não havia tempo hábil para cumprimento da sua decisão em 24 horas, tal qual havia determinado o ministro Dias Toffoli. Obviamente porque são 42 endereços em que a Polícia Federal teve que cumprir essas medidas de busca e apreensão. Mas não só. A estranheza também vem de o ministro proibir que a Polícia Federal acesse esse material. Quem tem competência no Brasil para fazer investigações são a polícia, no caso da Polícia Federal, de crimes federais, Polícia Civil, no caso de crimes estaduais, e o Ministério Público. Mas, como regra, quem faz as investigações é a polícia e o Ministério Público é o titular da ação penal. A Polícia Federal, no caso das polícias, elas fazem um inquérito, instauram um inquérito e fazem as investigações sobre a autoria e materialidade do delito e depois remetem esse material para o Ministério Público, que na condição de titular da ação penal vai decidir e formar o que a gente chama de opinio delicti, se houve ou não o cometimento do crime e se cabe ou não a promoção de uma ação penal contra os investigados. E o ministro Dias Toffoli, de forma surpreendente, proibiu, então, que a polícia acessasse esse material. Essa decisão foi tão questionada que a própria Procuradoria-Geral da República entrou, então, com uma petição solicitando acesso a esse material. O ministro, então, acabou recuando e dizendo, olha, o Ministério Público pode acessar, a Procuradoria-Geral da República pode acessar, mas a Polícia Federal continua proibida de acessar esse material. Então, é uma decisão altamente estranha, ainda mais considerando as ligações ali entre familiares do Dias Toffoli, que eram proprietários de um resort Taiaá, no norte do estado do Paraná, e um fundo de investimentos que era gerido justamente por essa REAG, que, como eu disse, João Carlos Mansur também foi objeto de medidas de busca e apreensão, e essa REAG, que é essa gestora de investimentos, de fundos de investimento, que é suspeita de funcionar ali como um dos braços do Banco Master para fazer essas fraudes financeiras. E surge uma nova informação, inclusive, em relação a esse resort Taiaá. Como eu disse, a participação dos irmãos do Toffoli e de seu primo nesse resort foram compradas por meio de uma operação intermediada por essa gestora e se descobriu agora que quem comprou essas participações dos irmãos do Toffoli e do seu primo foi nada mais nada menos que um advogado dos irmãos Batista. E vamos nos recordar que o ministro Dias Toffoli foi responsável por dar uma decisão favorecendo os irmãos Batista quando ele suspendeu uma multa estabelecida em acordo de leniência no âmbito da Operação Lava Jato da ordem de 10 bilhões de reais. E quando o ministro Dias Toffoli tomou essa decisão de suspensão dessa multa? Logo depois da JBS contratar sua esposa como advogado, a advogada Roberta Rangel. Então você vai vendo uma teia e uma cadeia de relacionamentos que, à luz do Código de Processo Penal, demandariam que o ministro Dias Toffoli se reconhecesse impedido, suspeito, para atuar nesse processo. E essa decisão dele, especial, questionando a atuação da Polícia Federal e impossibilitando que a Polícia Federal acesse esse material, tem sido altamente questionada. Tanto assim que, justamente por essa atuação nesse processo, que 3 senadores da República, o senador Eduardo Girão, Magno Malta e Damares Alves,
entraram com o pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, que é bom até a gente recordar do ponto de vista histórico, sempre foi questionada a sua indicação ao cargo de ministro do STF, porque ele não reunia aqueles 2 requisitos constitucionais, né, a reputação ilibada e notório saber jurídico. Notório saber jurídico porque ele não tinha uma produção acadêmica reconhecida, uma obra jurídica reconhecida, tanto assim que quando da sua indicação, ele colocou no seu currículo ali pareceres e ações que ele conduziu à época que ele foi advogado-geral da União do governo Lula. E depois ali, para dar um certo verniz acadêmico à sua biografia, ele escreveu um prefácio de uma autobiografia do Hans Kelsen e não produziu nenhuma obra acadêmica ou jurídica relevante. Além disso, em relação à reputação ilibada, há uma célebre fala do ministro Dias Toffoli, participando de um evento na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em que ele relata que na atuação de um caso junto com um colega, eles teriam roubado um processo em que, na época dos processos físicos, em que havia ordem de despejo dos seus clientes. Eles acabaram, então, furtando os processos físicos e dando sumiço no processo para que uma ordem de despejo não fosse cumprida, e ele conta até essa história de maneira jocosa, como se fosse algo banal e divertido. Então, ele sempre foi questionado, inclusive essa questão de suspeição e impedimento não é a primeira vez já em que se questiona a falta de reconhecimento do seu impedimento e da sua suspeição para atuar no caso. Ele, à época dos fatos envolvendo o mensalão, no início dos anos 2000, ele atuava na Casa Civil como assessor do ministro José Dirceu. José Dirceu, que foi considerado ali um dos líderes do esquema do mensalão. E quando ele assume a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal, houve ali o julgamento da ação penal 470, que era a ação penal do julgamento do mensalão, e ele tendo atuado junto com José Dirceu na Casa Civil à época em que esses fatos ocorreram, à luz também do Código de Processo, ele deveria ter se declarado impedido ou suspeito para atuar nessa ação e, independente disso, ele acabou participando do julgamento dos réus do processo do mensalão. Então não é a primeira vez em que há questionamentos em relação ao descumprimento por parte do ministro Dias Toffoli em relação a esses institutos da suspeição e do impedimento. Interessante dizer que em relação a essa decisão que proíbe a Polícia Federal de acessar o material, o Mário Sabino, um jornalista, falou muito bem, ele falou o seguinte: caso Master, pelo jeito, Dias Toffoli apenas usou a PF para recolher e guardar as provas que já estavam espalhadas por aí. E Toffoli depois autorizou a PGR a acessar o material relativo ao Master apreendido hoje. A PF permanece de fora. A PF é menos confiável do que a PGR, se é que você me entende. E é interessante dizer que há uma guerra aberta hoje, então, entre o STF e o TCU, envolvendo esse caso Master, numa tentativa de acobertamento desse grave escândalo, justamente por essa teia de relações que envolvem o banqueiro Daniel Vorcaro, e a Polícia Federal e o Banco Central, que tem procurado atuar de forma técnica, né, considerando a decisão do Banco Central de fazer a liquidação extrajudicial do banco, e agora essa nova decisão do Banco Central de fazer também a liquidação extrajudicial dessa gestora de fundos de investimentos do REAG. Só um breve trecho aqui do artigo do Mário Sabino dizendo o seguinte: Daniel Vorcaro, do Banco Master, provocou uma guerra, como ficou demonstrado nesta quarta-feira. De um lado, temos a dupla dinâmica do STF e um ministro do TCU, ou talvez mais de um. De outro, a direção da Polícia Federal e a direção do Banco Central. Na avacalhação jurídica de ontem, Dias Toffoli atacou abertamente a PF, acusando-a de inércia e de falta de empenho para realizar a operação que finalmente seria conduzida contra familiares do banqueiro do Master e demais figuras impolutas conectadas aos seus esquemas. Surpreso com o ataque do ministro, visto que não deu razão nenhuma para ser acusada de relapsa na montagem de uma operação que não se faz da noite para o dia, a PF foi a campo e recolheu o vasto material que poderá gerar provas contra Vorcaro e seu entorno. E mais surpresa ficou quando Dias Toffoli determinou que tudo deveria ficar trancafiado no STF. Em relação ao próprio ministro Alexandre de Moraes, diz o Mário Sabino, na outra frente do STF, o ministro Alexandre de Moraes abriu de ofício um inquérito sigiloso, como é do seu hábito, para investigar o suposto vazamento de dados financeiros seus e da sua família, bem como de informações relacionadas a Dias Toffoli. E ele conclui dizendo basicamente que, por fim, na nota divulgada pela FEF, as autoridades reafirmaram a importância da cooperação e da integração entre as instituições, uma reunião que foi feita entre a PF e o Banco Central. E, na conclusão, diz o seguinte, que o Banco Central, em relação a todo esse escândalo, não tem medo de briga. 2 dias depois do ainda ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dar o seu respaldo à autoridade monetária, chamando esse escândalo do Master de a maior fraude bancária da história,
dizendo que o caso do Master foi essa maior fraude, o Banco Central decretou a liquidação da Reag Trust, o fundo que ajudava a inflar os ativos financeiros do Banco de Vorcaro, a mesma Reag que administrava o fundo que se tornou sócio dos parentes de Dias Toffoli no resort Itaiá. Então, é um questionamento muito grande em relação à atuação do ministro e claramente ele quer blindar aí os poderosos nessa operação. Fred, muito obrigada por mais uma vez trazer um conteúdo tão coerente e analisando um fato, mostrando que não é só um pedacinho, né? A gente às vezes olha a notícia, parece que é uma coisinha só e a gente vai desmembrando e vai trazendo toda a história disso. Esse tipo de comentário você só acompanha aqui com a gente no 15 Minutos. Obrigada, Fred. Obrigado. E você que está em casa, não se esqueça, nossa super promoção de início de ano, promoção da virada, se torne assinante da Gazeta do Povo. Só R$1 pelos primeiros 6 meses. Eu vejo você no próximo episódio. Até amanhã. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Eu sou a Bruna Covatti, jornalista, e apresento um programa com análises do Frederico Juncker, que já está do meu lado. Bem-vindo, Fred. Olá, Bruna, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Antes da gente começar, eu quero te lembrar de uma promoção que a gente está oferecendo no começo do ano para você se tornar assinante. R$1 pelos primeiros 6 meses é imperdível. E a gente vai falar hoje sobre um assunto muito caro para nós da Gazeta do Povo, muito importante, que é a liberdade de expressão. A gente que faz um jornalismo de qualidade, sem amarras, e vê o Brasil numa situação, às vezes, um pouquinho complicada. A gente foi apontado num relatório internacional como um país que pode estar passando dos limites na atuação do STF e do Judiciário justamente nesse assunto, que é a liberdade de expressão. Fred, fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Pois é, Bruna. Havia uma grande expectativa em relação a um relatório que estava sendo produzido pela Organização dos Estados Americanos, pelo Comitê de Direitos Humanos da organização, que designou um relator especial que veio ao Brasil no ano passado, em fevereiro, o Pedro Vaca. Ele ficou uma semana no Brasil, reunido com autoridades públicas, autoridades do Poder Judiciário, do Poder Executivo e com a sociedade em geral, inclusive reunindo-se com ONGs de direitos humanos e pessoas afetadas por decisões judiciais no Brasil, envolvendo o exercício do direito à liberdade de expressão. E no final do ano, no final de dezembro, ali próximo da virada de ano, a OEA finalmente publicou esse relatório especial sobre a situação da liberdade de expressão no Brasil. E o relatório tem algumas conclusões preocupantes em relação hoje aos limites que têm sido colocados ao exercício da liberdade de expressão pelos brasileiros. É um estudo longo de 123 páginas que toca numa série de questões envolvendo o exercício da liberdade de expressão, desde decisões judiciais, análise da legislação brasileira atinente a esse direito constitucional que está lá reconhecido nos artigos 5º e 220 da Constituição Federal, direito à liberdade de expressão que é um direito fundamental, especialmente é um pressuposto da democracia. Não há democracia onde os cidadãos não possam exercer a liberdade de expressão de forma livre, sem embaraços e, obviamente, sempre proibida a censura, tal qual determina a nossa Constituição nos seus artigos 5º e 220. E o relator, então, ele levantou uma série de questões preocupantes e eu gostaria aqui de elencar alguns dos pontos principais do relatório feito e com, inclusive, sugestões a que o governo brasileiro, por meio do Poder Legislativo e o próprio Poder Judiciário, revejam uma série de posturas que têm adotado em relação à liberdade de expressão para garantir que esse direito possa ser exercido pelos cidadãos brasileiros. Dentre essas, uma série de pontos, eles começam por elencar que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece ali no rol dos direitos fundamentais que o direito à liberdade de expressão goza de uma chamada posição preferencial, justamente porque ele é o pressuposto fundamental da democracia. Então, em relação a esses outros direitos fundamentais, ele tem uma posição de proteção preferencial em face aos demais direitos fundamentais. E eles deixam muito claro que quando você limita o direito fundamental, você tem que fazer esse limite segundo algumas balizas para que esses limites não sejam desarrazoados ou desproporcionais e acabem, de qualquer modo, esvaziar o direito à liberdade de expressão. Dentre as várias questões levantadas ali pelo relator, ele aponta ali
quais os critérios que devem pautar a atuação, especialmente do Poder Judiciário, quando falamos de limites à liberdade de expressão. E, dentre eles, diz o seguinte, o relator. A relatoria enfatiza que as restrições a protestos são de natureza excepcional. Parte do direito de organizar um protesto reside na possibilidade de escolher livremente sua mensagem. Qualquer restrição deve estar em conformidade com o teste tripartido. O teste tripartido é parâmetro interamericano para avaliar as restrições à expressão com base no artigo 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A primeira etapa consiste em avaliar se a restrição é previamente estabelecida por lei, tanto no sentido formal quanto material. A segunda etapa consiste em verificar se a restrição persegue um objetivo autorizado pela Convenção Americana, como o respeito aos direitos ou à reputação de terceiros, ou a proteção de valores como a segurança pública e a ordem pública. E a terceira etapa consiste em verificar se a restrição é necessária em uma sociedade democrática, o que significa ser adequada, necessária e proporcional. Mesmo que a medida restritiva seja adequada para perseguir um objetivo legítimo, ela deve atender a uma necessidade social urgente e o Estado deve buscar a medida menos prejudicial entre as alternativas existentes. E a última etapa dessa avaliação é verificar se a medida é proporcional no sentido estrito, ou seja, se a restrição de direitos causada pela medida não é excessiva em vista das vantagens obtidas. E eles vão citando aqui, inclusive, uma série de decisões questionáveis do Supremo Tribunal Federal. Eles citam, por exemplo, a censura da revista Cruzoé, numa reportagem que envolvia o ministro Dias Toffoli, envolvendo ali a famosa reportagem do amigo do meu pai, a relação entre Dias Toffoli e Emílio Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. O próprio relator também critica a questão da instauração do inquérito das fake news com base num artigo do regimento interno do Supremo, por meio do qual o Supremo pretende exercer uma jurisdição universal sobre qualquer fato envolvendo o exercício da liberdade de expressão no Brasil e por meio do qual, no bojo desse inquérito, tem sido praticadas uma série de violações ao direito à liberdade de expressão. Além disso, ele questiona ali uma série de medidas que têm sido tomadas no bojo desse inquérito, e ele diz o seguinte: os inquéritos do STF, as investigações da Polícia Federal e os processos judiciais específicos dão origem a medidas tanto provisórias quanto definitivas que limitam o exercício do direito à liberdade de expressão. Em todo caso, estas medidas devem ser avaliadas sobre o teste tripartido. Essas medidas incluem, entre outras, suspensão de contas em redes sociais, inclusive em nível global, de pessoas sob investigação, proibição de acesso às redes sociais pela pessoa sob investigação, prisão preventiva, ordens de alerta vermelho à Interpol, proibição de conceder entrevistas, proibição de comunicação com outras pessoas sob investigação, proibição de comunicação com o mundo exterior. Tais medidas podem ser decretadas individualmente pelo ministro relator dos processos do STF, tendo o Estado informado que algumas das medidas foram analisadas posteriormente pelo plenário. Ele, inclusive, trata aqui do caso envolvendo Eduardo Talhaferro, que foi assessor do ministro Alexandre de Moraes e apontou a atividade censória exercida pelo ministro quando do processo eleitoral de 2022 e relata a preocupação com a abertura de um processo contra Eduardo Talhaferro, que veio a divulgar essas informações na condição de whistleblower. E ele diz o seguinte: a relatoria foi alertada para a divulgação de gravações de áudio entre ex-assessores do ministro relator dos inquéritos, detalhando uma suposta estratégia para levar adiante investigações e processos judiciais, mesmo sem a participação de órgãos como o Ministério Público e a Polícia Federal. De acordo com o material divulgado, a equipe do ministro teria solicitado informalmente aos órgãos envolvidos na investigação que incluíssem certas pessoas ou conteúdos publicados na investigação, incluindo jornalistas, para que o ministro pudesse então emitir ordens de limitações. O material também incluiria a opinião dos indivíduos retratados de que os procedimentos realizados eram irregulares. E diz mais: a relatoria observa que os funcionários públicos que divulgam informações sobre supostas violações da lei devem ser protegidos de sanções sempre que tiverem agido de boa-fé, acreditando razoavelmente que tais violações ocorreram. E quaisquer sanções contra eles devem ser baseadas em procedimentos que garantam os requisitos do devido processo legal com órgãos imparciais e independentes. Tais proteções são importantes para evitar a intimidação de futuras divulgações. Além disso, ele critica a questão da decretação de sigilo nessas investigações, tramitando nesses inquéritos no Supremo Tribunal Federal, e diz que a não divulgação dessas informações configura abuso de autoridade. Além disso, ele critica a questão da extensão dessas medidas cautelares, que em muitos casos
transformam-se em verdadeiras sanções definitivas, porque não há um prazo definido para a manutenção dessas medidas cautelares, dentre as quais a proibição de utilização de redes sociais, assim como critica a restrição imposta aos indivíduos nesses inquéritos de concessão de entrevistas jornalísticas. Um ponto sensível também é o que ele identifica como uma resistência do Poder Judiciário, especialmente contra críticas públicas formuladas contra os integrantes do Poder Judiciário. E diz ele, a relatoria documentou preocupações com relação aos padrões históricos de resistência excessiva à crítica pública por parte de juízes em todo o país. Nesse contexto, o relatório discutirá brevemente algumas críticas específicas às investigações atuais do STF. Em seguida, discutirá duas preocupações históricas apresentadas na visita. Os processos iniciados por magistrados, vinculados a diferentes entes federativos para coibir críticas, e a alegação de aplicação indevida da legislação de combate às ameaças às instituições democráticas. E aqui ele fala especificamente de um caso envolvendo uma jornalista do Rio Grande do Sul, que, ao publicar informações relativas à remuneração da presidente do Tribunal de Justiça daquele estado, ela foi condenada, ao divulgar essa informação de interesse público, informação verdadeira, a pagar uma indenização no valor de R$600 mil, o que representa ali um embaraço ao livre exercício da atividade jornalística. Ele diz ali, ainda que o judiciário deve se abster de sancionar e ativamente preservar falas de interesse público com uma crítica cidadã sobre as suas atividades, pois, no geral, esse é um discurso especialmente protegido pela Convenção Americana. A relatoria também está ciente da percepção de autocensura por parte dos jornalistas como parte de um efeito inibidor gerado por esse contexto. E, a esse respeito, a relatoria observa que o STJ afirmou que críticas genéricas ao Poder Judiciário são permitidas pela liberdade de expressão, enquanto ofensas pessoais contra magistrados constituiriam abuso de direito. Nesse contexto, a relatoria observa que um conceito discutido tanto pelo Estado quanto por diferentes setores da sociedade brasileira foi o de atos antidemocráticos. E esse conceito frequentemente fundamenta ordens restritivas e investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal. E ele faz questão também de frisar que, numa democracia, críticas severas não podem ser penalizadas. Diz ele aqui, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já afirmou que os Estados não podem sancionar opiniões ou expressões por serem severamente críticas às autoridades públicas, incluindo aquelas que, como anarquismo ou outras posições radicalmente opostas à ordem existente, questionam o atual marco institucional. Para que o Estado sancione uma expressão sob a acusação de incitar a violência ou clamar pela ruptura da ordem pública, deve estar demonstrado que tal expressão tem uma possibilidade atual, real e efetiva de levar à prática de crimes e não é meramente uma opinião, mesmo que chocante ou perturbadora. E há vários outros pontos interessantes que poderia destacar aqui, mas eu só queria então chegar no ponto relativo às conclusões, às recomendações ao governo brasileiro, né, e ao Poder Judiciário brasileiro, para que eles busquem proteger a liberdade de expressão dos cidadãos. E são 11 os pontos principais. Restringir o uso do sigilo judicial a casos excepcionais e adotar regras de transparência ativa e acesso à informação no Poder Judiciário que considerem as particularidades do mandato do Poder Judiciário e as ponderem em relação à expectativa social de saber como ele funciona, levando em conta que a falta de informação necessariamente abre espaço para incertezas e críticas. Restringir o uso de medidas cautelares ou provisórias que limitem o direito à liberdade de expressão apenas a situações excepcionais comprovadas e com prazo definido para tais medidas. Garantir que as restrições à liberdade de expressão não sejam impostas com base em conceitos vagos, abertos ou de outra forma não atenda aos requisitos de legalidade, como desordem informacional ou informação descontextualizada. Garantir que a categoria de atos antidemocráticos não seja usada para restringir discursos que sejam meramente críticos às autoridades. Indicar claramente os motivos para as restrições à liberdade de expressão, abstendo-se de alargar apenas a natureza não absoluta do direito à liberdade de expressão ou simplesmente apresentar um catálogo de categorias de expressões que não merecem proteção sem especificar sua relação com um caso concreto. Harmonizar o âmbito das imunidades parlamentares com os deveres especiais a que estão sujeitas as autoridades públicas no exercício de sua liberdade de expressão. Garantir que as decisões judiciais que envolvam restrições ao conteúdo nas redes sejam notificadas às plataformas digitais como uma explicação da ordem adotada e da ilegalidade do conteúdo especificado. Garantir que as plataformas não sejam responsabilizadas pelo conteúdo publicado por terceiros quando cumprirem os parâmetros adequados de diligência na revisão do conteúdo,
Aqui também um ponto interessante, descriminalizar o crime de desacato. Hoje no Brasil existe, previsto no Código Penal, o crime de desacato a funcionário público e é uma posição oficial da Organização dos Estados Americanos que críticas formuladas a funcionários públicos não devem ser criminalizadas. Descriminalizar ainda os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, e no caso de funcionários públicos ou casos de interesse público, convertê-los em ações civis, priorizando a adoção de medidas de retificação e resposta e, por fim, aprofundar a adoção de regras processuais preventivas para ações judiciais estratégicas contra a participação pública, de acordo com os padrões internacionais e as melhores práticas nessa área. Isso inclui o estabelecimento de jurisdição dos tribunais, que tem a conexão mais próxima com o caso, a possibilidade de encerramento antecipado dessas ações e implementação de ferramentas tecnológicas que auxiliem na identificação de ações judiciais repetidas. E aqui é uma recomendação para se evitar os casos de assédio judicial, quando veículos, jornais ou revistas publicam matérias de alto impacto, que pessoas possam promover uma série de ações no país todo, tentando sufocar financeiramente esses veículos com essas ações judiciais que caracterizam o verdadeiro assédio a inibir a atividade da imprensa, né, o livre exercício da atividade jornalística. Fred, muito obrigada. Nós seguimos aqui justamente atrás da democracia e da verdade. Eu convido vocês também a fazerem parte desse time de apoiadores, de pessoas que, junto com nós todos da Gazeta do Povo, queremos trazer a verdade sobre o país e tudo o que acontece nos fatos. Se torne assinante, R$1 pelos primeiros 6 meses. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!